E para não dizer que não falei de poesia, finalmente trago aqui no canal para vocês um vídeo contando quais são os meus 3 poemas favoritos. Algumas considerações antes de entrarmos nesse tema. Em primeiro lugar, eu não sou uma leitora assídua de poesia, não leio com tanta frequência como eu leio contos, romances e novelas, então eu não conheço tanto assim. Mas sempre que eu penso na palavra poesia, esses 3 poemas são os primeiros que me vêm à mente. Pode ser que eu tenha lido algum ou outro que eu tenha gostado mais, mas que estão na minha memória de maneira muito fresca, são de fato esses. Ademais, são 3 poemas de 3 autores diferentes, mas que têm algo bem parecido, posso dizer assim. Eles são de tempos diferentes, considerados de escolas literárias diferentes, mas eu creio que tentar fechar um texto e incluí-lo assim 100% dentro de uma escola literária é uma ação que limita, porque às vezes ele tem características de outros, como nós veremos nesses poemas, mas que nós vemos neles uma mesma ideia, uma mesma vibe, digamos assim, de forma mais contemporânea, uma mesma vertente, focado em certo niilismo, certa solidão, uma negatividade sobre o autoconhecimento. Mas vamos para os poemas para vocês entenderem melhor, senão eu vou ficar falando aqui de forma subjetiva e não fará muito sentido, né? Talvez já nem esteja fazendo muito sentido, mas tudo bem. Eu vou ler poema por poema aqui para vocês, então vamos lá. Em respeito aos mais velhos, começarei com o poema mais antigo dentre esses 3, que é de ninguém mais, ninguém menos que Edgar Allan Poe, um escritor norte-americano, contista, ensaísta e também poeta. Charles Baudelaire, um autor francês, teórico, também uma das figuras mais importantes da modernidade, considerava a poesia de Edgar Allan Poe como uma joia rara. Para ele, o Poe conseguia misturar certo horror e beleza dentro do mesmo poema, e isso é feito de uma forma muito inteligente, muito bem construída, porque são 2 elementos que são opositórios por natureza. Uma vez explicado esse contexto, vamos para o poema. Ele se chama Só. Não fui, na infância, como os outros, e nunca vi como os outros viam. Minhas paixões eu não podia tirar de fonte igual a deles. E era outra a origem da tristeza, e era outro o canto que acordava o coração para a alegria. Tudo que amei, amei sozinho. Assim, na minha infância, na alba da tormentosa vida, ergueu-se, no bem, no mal de cada abismo, a encadear-me o meu mistério. Veio dos rios, veio da fonte, da rubra escarpa da montanha do sol, que todo me envolvia em outonais clarões dourados. E nos relâmpagos vermelhos que o céu inteiro incendiavam, e do trovão da tempestade daquela nuvem que se alteava. Só, no amplo azul do céu puríssimo, como um demônio, ante meus olhos. Eu acho que eu nem preciso falar, porque eu gosto desse poema, ele é um poema que fala por si só. Eu acredito que esse poema ele também fala muito sobre o próprio Poe e a sua vida, porque ele foi, de fato, um homem muito só. Tanto que na morte dele, poucas pessoas, de fato, se comoveram. Ele morre sozinho, literalmente também falando, porque ele é encontrado morto em um banco de uma praça. E a sua morte é até hoje um mistério. Ninguém sabe exatamente do que o Poe morreu. E ele morre também muito jovem e sem ser reconhecido, então isso também é muito triste para ele, né? Porque hoje nós olhamos para a carreira dele e vemos que de fato ele é um dos maiores nomes da literatura em várias áreas, mas ele não viveu para ver o seu sucesso. Bom, se você tem curiosidade em saber mais sobre o Poe, eu vou deixar aqui na descrição e também lá no primeiro comentário fixado vídeos que eu fiz sobre ele. Há 2 vídeos bem interessantes aqui no canal. Um desses vídeos é por onde começar a ler Edgar Allan Poe e outro dele é sobre curiosidades sobre a vida dele, obra e tudo mais. E vamos para o nosso segundo poema de hoje. O nosso próximo poema é de Augusto dos Anjos, um autor brasileiro, considerado ali por alguns como pertencente ao simbolismo, por outros ao parnasianismo, há quem diga que ele fez parte do pré-modernismo. É aquilo que eu falei para vocês, né, que os melhores escritores e poetas, eles sempre vão ter um pezinho aqui e outro ali.
sendo muito difícil, de certa forma, classificá-los. O poema de Augusto dos Anjos que eu escolhi para hoje é Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Eu acho que dá para ver que também é um poema aí bem melancólico, um poema de certa forma que tem esse viés, essa visão negativa da vida, da solidão. Eu gosto muito desse tipo de poesia e eu conheci esse poema antes do poema do Poe, e eu lembro que quando eu li esse poema num livro do ensino médio, se eu não me engano, eu pensei, uau, não sabia que a poesia poderia ser tão impactante e tão legal. E por fim, mais um poema aí que me agrada muito, que sempre que eu leio ele, vejo por aí, muita gente compartilha esse poema no Facebook, ele é mais famoso. Eu paro para pensar, para refletir sobre ele, porque eu acho que é necessário, porque eu acho que todo mundo vai se reconhecer nesse poema, e eu já vou explicar por quê. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança. Tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? A Cecília Meirelles é a poeta mais jovem dessa lista e esse poema dela, ele merece de fato todo o reconhecimento que ele tem, porque para mim é um dos poemas mais fortes da nossa literatura. E é muito inteligente também a forma como ele se constrói, porque ele é chamado de retrato, mas ela não está olhando para um retrato, ela está olhando para o espelho e vendo esse retrato. Por isso que ele é um poema no qual todos nós conseguimos nos enxergar, porque cada um, ao olhar para o espelho, por mais que você esteja olhando para esse mesmo objeto, você vai ver algo totalmente diferente de outras pessoas, porque cada um vai olhar e ver a si mesmo.